Oi, galerinha dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tia Camila está aqui para mais uma atividade de português, certo, turminha? Só que antes a tia vai fazer uma correção de uma lição de casa, tudo bem? De língua portuguesa também. Então, abram lá na página 86, certo? Os exercícios que ficaram para vocês fazerem era exercício de número 4, 5 e 6. Tudo bem? A tia Camila vai corrigir. Vamos junto com a tia? Número 4. Logo quando você acorda, sua família deve passar alguns comandos para você. Registre 3 comandos que mostrem algumas dessas ações e sublinhe neles os verbos que aparecem no imperativo. Turminha, a tia Camila vai dar algumas sugestões de respostas. Tudo bem? Vocês podem ter colocado outras, não tem problema, tudo bem? Então, a tia vai dar 3 sugestões. Então, olha lá. Escove os dentes direito. E aí, qual nós vamos sublinhar? Qual é o verbo que aparece no imperativo? É o verbo escove, certo? Próxima frase. Penteie o cabelo. E aí, qual é o verbo no imperativo? Penteie. Então, vocês vão sublinhar, vão marcar esse verbo, certo? O próximo, arrume seu quarto. Qual é o verbo que está no imperativo? Arrume, certo? Espero que vocês tenham acertado aí. Se foram outras frases, não tem problema. O importante é aparecer o verbo no imperativo. Combinado? Então, agora vamos para o número 5. Releia o trecho do texto. Brinquedos com palitos de sorvete, jogo da velha. Pinte neles os verbos que indicam ações. Pinte cada palito de uma cor. Deixe-os secar. Nessa primeira frase, quais são os verbos que indicam ações que vocês devem pintar? A palavra pinte e o outro verbo deixe-os, certo? Segunda frase, colhe os palitos em formato de jogo da velha. E aí, a segunda frase tem um verbo só, qual é? Colhe, né? Um verbo que indique a ação, colhe. Terceira frase, pinte as tampinhas de branco e deixe-as secar. Quais são? Pinte e deixe-as, certo? Próximo, pegue a caneta e desenhe um X em 5 tampinhas e uma bolinha nas outras 5 que sobraram. E aí, quais são os verbos que indicam ações nessa frase? Pegue e desenhe. Muito bem, espero que vocês tenham acertado. Agora o número 6. Escreva 4 frases indicando ações que você ouve com frequência no ambiente escolar, do professor ou de outro profissional ou de colega. Então, aqui a tia Camila também vai dar 4 sugestões. Não precisa ser essas frases, tudo bem? Podem ser outras. Atravesse apenas pela faixa de pedestre. Uma sugestão aí. Jogue o lixo reciclável no recipiente correto. Faça um trabalho bem organizado. Capriche no acabamento. E 4, brinque com os colegas e respeite os combinados do jogo. Certo? Vocês podem ter criado outras, não tem problema, tá bom? Então, agora vamos continuar falando um pouquinho sobre enunciados de tarefas escolares? Vamos lá, nós vamos abrir então agora, turminha, na página 90, na atividade 6, tudo bem? Pra gente continuar falando sobre esse assunto. Vamos lá? Leia os itens A, B, C e D e veja em quais deles são indicados características de aves. Como você sabe? Então, nós vamos voltar lá no A, B, C e D, vamos ler novamente com atenção e vamos ver quais são os indicados características de aves. Então, voltem lá na página 88 e nós vamos ler as 4 características novamente. Qual é? As 2 que estão falando de aves. Vamos lá? A. Seu canto pode ser ouvido a grandes distâncias. Anda e corre pelo chão. Voa. Pequenos trechos. Atenção para essa informação.
Letrinha B. Tem um focinho longo e não tem dentes. Usa suas garras dianteiras para escavar vários formigueiros e cupinzeiros. Depois, usa a língua comprida para capturar suas presas. Letrinha C. Alimenta-se de animais vivos ou mortos. Pode ser visto voando com urubus. Letra D. Não vive em bando, mas sozinho, e é um animal inofensivo. Alimenta-se de pequenos animais e de frutos do cerrado, como o araticum e a lobeira. Vamos voltar lá para a pergunta? E aí, vocês já identificaram? Acredito que sim. Então, vamos ler novamente a pergunta? Leia os itens A, B, C e D, como nós já fizemos, e veja em quais deles são indicadas características de aves. E aí, quais são dos três? Tem dois que indicam características de aves. São os itens A e C. Quem falou A e C acertou, pois neles se encontram as palavras. Quais as palavras que a gente encontra ali que indica que são aves? Voa e voando, não é mesmo? Muito bem, agora vamos para o número 7. Dos itens que descrevem as características das aves, responda. Qual item corresponde à descrição da seriema? E qual corresponde à do carcará? E aí, turminha, nós vimos que tem dois itens que falam de aves, né? Qual é o item que fala da seriema e qual é o item que fala do carcará? E por quê? Então, vamos lá. O item A, ele descreve o quê? Ele descreve as características da seriema. Por quê, turminha? Pois seu tamanho é maior que o carcará. E no item C, descreve as características do carcará. Certo, turminha? Então, agora vamos para o número 8. Observe as fotografias que os animais tamanduá-bandeira e lobo-guará têm o corpo coberto de pelo. Leia as características que descrevem os animais e responda. E aí, letrinha A. Em qual dos dois itens, B ou D, há alguma característica do animal que não se encontra no outro, indicando assim uma diferença? E aí? No item B, há os termos formigas e formigueiros, não é mesmo? Sempre associados ao tamanduá, certo? Então, fala de todas as características do tamanduá. O bico, né, comprido, o focinho longo, não é mesmo? Características que a gente só se encontra no item B, certo, turminha? Agora, vamos para a letrinha B. Que informação você usaria de cada item, B e D, para relacionar o animal à imagem correta? O item B, turminha, traz as características do tamanduá-bandeira, não é mesmo? Pois sua imagem mostra que ele tem o focinho longo, né? E o texto informa que ele se alimenta de formigas. Então, sobrou o item D, né? Que ele descreve as características do lobo-guará, certo? Então, vamos agora para o 9. Volte às imagens e responda a questão enumerando-as. Então, agora nós vamos enumerar, colocar a letrinha, relacionar a característica, a letrinha nas fotos, certo? Então, vamos lá, vamos fazer juntos essa? E aí, quais são as características da seriema, turminha? Qual que vocês acham que é a seriema? Ó, A. Seu canto pode ser ouvido a grandes distâncias. Anda e corre pelo chão, voa pequenos trechos. Muito bem, essa é a seriema. Então, vocês vão colocar letrinha A aqui na seriema, certo? B, quem é o B, turminha? Tem um focinho longo, a gente acabou de falar dele. E não tem dentes. Usa suas garras dianteiras para escavar vários formigueiros e cupinzeiros. Depois, usa a língua comprida para capturar suas presas. E aí, quem é esse? O tamanduá-bandeira. Letrinha B, certo? C. Alimenta-se de animais vivos ou mortos. Pode ser visto voando com urubus. É o carcará, certo?
Letrinha D agora, turminha. Não vive em bando, mas sozinho. E é um animal inofensivo. Alimenta-se de pequenos animais e de frutos do cerrado, como o araticum e a lobeira. E aí, quem sobrou, turminha? Quais as características? Isso, muito bem, o lobo-guará. Certinho? Então, agora, turminha, depois que vocês já enumeraram, colocaram as letrinhas nas fotos, aqui na página 90, atividade 9, vocês vão colocar a letra e escrever o nome do animal. Por exemplo, letrinha A, seriema, letrinha B, tamanduá-bandeira, C, carcará e D, lobo-guará, certo? Para responder a questão 9. E aqui nós temos uma lição que depois a tia Camila vai explicar, tudo bem? Atividade 1 da página 100, certo? Vamos agora para a página 91. Agora responda oralmente as questões 10 e 11. Agora nós temos um outro enunciado. Olha lá, diferente daquele de ciências, né? Agora é o enunciado da disciplina de matemática. Atenção, junto com a tia, número 10. Vamos ver agora como resolver um enunciado da disciplina de matemática. Leia-o. Número 1. Observe o gráfico de colunas. Aqui é a capacidade dos potes de sorvete. Olha a informação e o gráfico, certo? Letrinha A. Em qual pote cabe menos sorvete? E aí, já identificaram? Quantos ml cabe nele? E aí? B. Em qual pote cabe mais sorvete? Quantos mililitros cabem nele? Certo? Letrinha C. Qual é a capacidade do pote 1 e do pote 3? D. Quantos potes 1 de sorvete são necessários para encher o pote 4? E letrinha E, quantos potes 2 de sorvete são necessários para encher o pote 4? E o pote 3? Certo? Agora nós vamos analisar esse enunciado de matemática. Vamos lá então, turminha? Próxima página, 92. Vamos lá. Nós vamos analisar oralmente, tá, turminha? Letrinha A. Qual é o verbo em forma de ordem no início do enunciado? Que sinônimo ele tem nesse contexto? E aí, já identificaram o verbo aí, turminha? Um verbo em forma de ordem? É observe, não é mesmo? E os sinônimos são preste atenção, veja, olhe com atenção, certo? Letrinha B. O que você precisa saber para atender ao enunciado? O que nós precisamos saber? Observe o gráfico de colunas. A gente precisa saber o que é um gráfico de colunas, não é mesmo? E saber interpretá-lo, não é mesmo? Saber ler, né? Ser capaz de ler esse enunciado, certo? Letrinha C. Explique o que você deve observar no gráfico de colunas e saber para responder as questões desse enunciado. E aí, turminha? O que a gente deve observar nesse gráfico de colunas? Vamos ver, observar os 4 potes de sorvete, não é mesmo? As colunas, a gente tem que observar qual é a coluna maior, a menor, não é mesmo? Que são as colunas estão em retângulo azul, não é mesmo? As alturas estão diferentes também, não é? Então, turminha, saber que os números do eixo vertical à esquerda indicam a capacidade, ou seja, quanto cabe nos potes. Não é mesmo? Então, aqui, ó, turminha, a gente vai observar a capacidade em mililitros. Então, aqui está mostrando quanto cabe em cada pote, certo? Então, é saber interpretar esse gráfico de colunas. Certo, turminha? Agora, vamos para o número 11. Agora, leia as questões e responda. Por que o gráfico da atividade 10 se chama gráfico de colunas? E aí, por quê? Porque ele é formado por retângulos, não é mesmo? Que se posicionam na vertical, formando colunas. Não é mesmo, turminha? Letrinha B. O que é capacidade?
Qual é o recipiente no caso do gráfico analisado? Turminha, a capacidade é o quanto cabe dentro do recipiente, certo? No caso, o pote de sorvete, certo? C, o que é ml? Nós já aprendemos, né? É a unidade de medida de capacidade. Letrinha D, o que os números do lado esquerdo desse gráfico indicam? Indicam a capacidade em ml, não é mesmo, turminha? Então, é isso que para analisar o gráfico, a gente precisa saber de todas essas informações. O que são os gráficos de coluna, o que significa a capacidade, não é mesmo? Então, para a gente analisar um gráfico, a gente precisa entender essas informações, correto? Então, agora temos aqui as lições de casa. Vamos lá, turminha, página 101, nós vamos fazer a atividade 1 e 2, certo? Vamos lá para a página 101, vai ficar de lição de casa para vocês. Olha lá que legal. Página 101, só um minutinho. É a página 100, atividade 1, e a página 101, atividade 2, certo? Então, aqui começa a nossa lição de casa. Vamos lá? Leia este enunciado. Olha, outro tipo de enunciado aí, turminha. Agora é da disciplina de História e Geografia. Depois faça o que se pede. Então, vocês vão dar uma olhadinha, ler, tentar interpretar esse enunciado e vão responder as perguntinhas. O que significa a palavra elaboradas? A qual outra palavra do enunciado ela se refere? Letra B. Copie os verbos em forma de ordem. E letrinha C. Seria possível mudar a ordem desses verbos no enunciado? Por quê? Façam com capricho e atenção e outro dia a gente corrige, certo? Agora vamos para a atividade 2, que também é uma liçãozinha de casa. Muitas vezes não entendemos o que um enunciado realmente pede. É o que mostra nesta tira, olha lá. A tirinha. Letrinha A. Na tira, o enunciado de uma questão está indicando por que, como o garoto entendeu esse enunciado. E aí, respondam aí, pensem um pouquinho, outro dia a gente corrige. Letrinha B. O que esse enunciado pede ao aluno? Certo? Então, são essas duas atividades que a tia Camila deixa para vocês de lição de casa na apostila. Mas tem mais uma atividade no caderno de português que a tia vai deixar para vocês. Tudo bem? Para nós treinarmos um pouquinho a nossa escrita e a nossa leitura. Então, vocês vão pegar revistas, jornais, o que vocês têm em casa. Se não encontrar, pode escrever 5 palavrinhas, turminha, que iniciam com a letrinha H. E depois que vocês encontrarem essas palavrinhas, vocês vão colar no caderno de português e vão escrever uma frase para cada palavrinha dessas que vocês encontraram. Tudo bem? Então, façam com capricho as lições de casa e até a próxima aula.